Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa de certificação AZ900. E para essa aula vamos falar, pessoal, sobre os componentes de arquitetura que nós começamos a falar na aula passada, né? A gente mostrou ali um pouco da estrutura global do Azure e os data centers e tudo mais. Então, iniciando aqui o nosso conteúdo do nosso módulo 2, a arquitetura e os serviços do Azure. Tá? Então, o que vamos ver para esta aula? Vamos ver aqui o que é uma região do Azure, o que são os pares de regiões e as regiões soberanas. Tá? Tudo que está nesse material que eu vou disponibilizar para você, você tem que ler, tá, pessoal? Para se preparar bem aí para a sua prova. Eu venho aqui com a explicação, né? Mas não se esqueça de ler todo esse material que foi feito pensando já e projetado para a prova. Perfeito? Então, adentrando aqui no nosso conteúdo, vamos falar sobre região. O que é a região? Pessoal, uma região do Azure é nada mais, nada menos do que uma localização geográfica específica, tá? Que é composto por um ou mais data center. É basicamente isso. Tá? E eles são aí conectados, né? Toda essa nuvem da Microsoft, todos esses data centers espalhados em suas regiões e pelo mundo, eles são conectados com a baixa latência para oferecer aí uma alta disponibilidade e outras coisas. Então, assim, região. O que é uma região, Diego? É uma localização geográfica específica. Então, temos ali, por exemplo, a região do Brasil. Olha aqui, Brasil South. Temos nos Estados Unidos, né, por exemplo, múltiplas regiões, né? Então temos várias regiões, temos a região ali central, a região sul, leste, oeste dos Estados Unidos. Então existe várias regiões ali. No Brasil temos ali no momento só a região sul do Brasil, que todo mundo sabe, né, que está por dentro, que já trabalha com a nuvem da Microsoft. Temos ali na região do Rio de Janeiro, uma região que está para ser lançada, só que está em teste ainda. A região do Rio de Janeiro não está em produção, tá? Ainda, mas vai vir em breve. Então, é isso. Isso que é uma região. Basicamente, é uma localização geográfica. Bem simples. Então, temos exemplos aí como o Brasil South, que eu falei, a região oeste dos Estados Unidos, a sudeste asiática, várias regiões aí no local do mundo. E tá bom, e para que isso, né? O que tem essa região? Pessoal, essa região, essa possibilidade de regiões que nós temos pelo mundo, ela vem para te oferecer alguns benefícios, por assim dizer, como, por exemplo, você trabalhar a tua alta disponibilidade, a tua baixa latência. Por exemplo, vamos supor que você tem um e-commerce, um site de e-commerce global. Então, temos uma pessoa que vai acessar o teu site do teu e-commerce lá da Austrália. Só que o teu servidor está aqui no Brasil. Olha a distância disso e o tempo de resposta que essa pessoa vai ter desse site. Então, ou seja, ela teria uma latência bem ruim, né? Uma latência bem alta. Entende? Então, a possibilidade aqui das regiões é você, por exemplo, trabalhar isso, pegar o teu site. Eu usei aqui um e-commerce, mas pode ser qualquer outro sistema ou recurso. Mas você trabalhar a tua latência globalmente falando. Então, você pode estrategicamente pegar, colocar um servidor do teu e-commerce lá na região da Austrália, para as pessoas que estão mais próximas dessa região ter uma baixa latência. Você pode colocar outro servidor nos Estados Unidos, um servidor na Europa, entende? E aí você ter servidores mais próximo do teu público, entende? E trabalhar essa latência. Para quem não está familiarizado, aqui na Z900 é um curso de entrada, muita gente chega aqui, né, através... inicia sua jornada cloud ou inicia sua jornada em TI através desse curso, então preciso dizer que a latência, para esse momento, para não complicar muito, não é nada mais nada menos do que o tempo de resposta da aplicação ou do site. Então, você estando distante do servidor, né? Eu estou aqui no Brasil e vou acessar um servidor lá na Austrália, então essa aplicação vai ficar um pouco lenta. Tá? Então, as regiões estão aí espalhadas pela Terra para você trabalhar a tua latência, para você também trabalhar a tua alta disponibilidade. Existem recursos, isso aqui é importante, tá? Existem recursos que ele já tem, que ele já é projetado dentro dele para ter um disaster recovery planejado com a região par daquela região específica. A gente já fala sobre isso, não vou me adiantar aqui, que isso é para o próximo slide. Mas a ideia aqui é que você entenda que essas múltiplas regiões existem para você trabalhar latência, trabalhar alta disponibilidade e compliance e conformidade. Existem muitas empresas que, por motivos de compliance ou conformidade, ela não pode hospedar os dados dela em outra região.
ela precisa deixar os dados dela na região dela ali aonde fica a empresa, a região de origem da empresa. Então temos uma empresa aqui lá nos Estados Unidos. Então essa empresa ela não pode, por motivo de compliance que seja, e existe muitas empresas assim, tá? Isso aqui não é um caso muito específico, existe. Essa empresa ela não pode ter os dados dela hospedado na Europa. Os dados têm que ficar nos Estados Unidos. Isso pode acontecer em uma multinacional. Essa multinacional tem filiais por todo o mundo, então ela onde reside aquela filial, os dados daquela filial precisam ficar naquele país. Então você teria vários servidores ou aplicações espalhadas pelo mundo. Perfeito? Então, essa é a ideia aqui das regiões. E seguindo, vamos falar dos pares de região. O que é isso? Cada região ela é emparelhada com uma outra região dentro da mesma área geográfica, com exceção do Brasil. O Brasil é a única região que ela tem aí a sua região parceira, fora da sua região geográfica. Tá? O Brasil se eu não me engano, é até o único país que tem a sua região par fora, porque a região do Brasil, par do Brasil, fica na central sul dos Estados Unidos. Ainda não tem uma região par dentro do Brasil para a região que fica ali em São Paulo, né? Que é o Brasil Sul. Como eu já falei aqui, tem a região do Rio de Janeiro que está sendo trabalhada, né? Está em teste ainda, mas não está em produção, que tudo indica que vai ser a futura região par do Brasil Sul, que fica em São Paulo. Um detalhe é que, sim, nós sabemos que o São Paulo fica na região sudeste do Brasil, mas para o contexto aqui da Z900, para este mundo que estamos falando aqui, São Paulo é a região sul Brasil, por mais que São Paulo fique na sudeste, perfeito? E a região do Rio de Janeiro que está vindo, sim, será a região sudeste do Brasil. Então, para que essa região par, né? O que é isso, né? E qual que é a importância disso? Para você entender aqui que a região par, pessoal, o que é a importância disso? Existem recursos no Azure existe recursos como, por exemplo, storage account, que dentro desse recurso como storage account, ele já tem ali embutido um sistema de replicação geográfica já pronto, por assim dizer. Então, por exemplo, eu quero replicar os dados do meu storage para outro país. Ele automaticamente vai replicar para a sua região par, que no caso do Brasil é a região central-sul dos Estados Unidos. Então, existem recursos no Azure que já vêm com essa replicação geográfica ou com disaster recovery para a sua área par, tá? Mas existem recursos que não têm, né, esse disaster recovery ou essa replicação geográfica para a região par dela. Você pode projetar para uma outra região. Eu quero projetar o meu disaster recovery do Brasil para a Europa. Então, quero deixar o meu desastre lá. Se por acaso acontecer alguma tragédia ou os data centers do Brasil ficarem fora, eu aciono o meu sistema aí de desastre lá na Europa. Você pode, tá? Mas a importância de você entender aqui o conceito dos pares de região é essa, porque existe recursos no Azure que vai ser replicado para a região par dela, que seja por uma cópia de segurança, que seja por disaster recovery, entende? Então, existe recurso que já está embutido ali, basta você ativar e configurar para que você tenha essa segurança, essa cópia, esse disaster para a região par dela, entende? Então, essa é a importância da região par. E como essa região é a região par, da região de origem, ela tem aí uma baixa latência conectada com a sua região parceira, né, para poder facilitar tudo isso. Perfeito? Então, voltando aqui para o slide, temos ali pares de região. Cada região é emparelhada com a outra dentro da mesma área geográfica, exceção do Brasil, mais suficientemente distante para proteção contra desastres naturais. Então temos aqui mais um ponto interessante em relação a essa replicação geográfica, né, como o desastre natural. Então temos benefício, recuperação de desastre, né, replicação de dados automática, assíncrona entre regiões, prioridade em atualização. Então uma região ela passa por algum tipo de atualização, não afeta a outra, né, isso é descentralizado. Então você pode usar isso e pensar estrategicamente para o teu business, para a tua aplicação, essa questão de região. Então temos aí exemplos de pares de região leste europeu com oeste dos Estados Unidos. Eu deixei aqui no material algumas regiões, as regiões pares, né? Então você pode depois olhar e ver qual região é par com a outra.
Também deixei, pessoal, aqui o link, ó, replicação entre regiões, que é o próprio material aqui oficial da Microsoft, falando sobre um pouco sobre isso, né? Ó, as regiões do Azure são independentes uma das outras e por aí vai. Perfeito? E aqui tem as regiões emparelhadas, ó lá. Aqui você vê, ó, o sudeste do Brasil tem um asterisco, tá vendo? E aqui tem, ó, região par do sudeste do Brasil, que é o Rio de Janeiro, sul do Brasil, tá? Mas não está em produção ainda. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo. E aí vai, ó Canadá, leste do Canadá, norte da China, leste da China, tá vendo? França Central, sul da França. Cada região faz par com uma outra região dentro do mesmo espaço geográfico, exceção do Brasil. Bom, então, voltando para o nosso material, deixa eu vir para cá. Passando aqui no nosso material, nós vamos entrar agora nas zonas de disponibilidade. E o que é isso, zona de disponibilidade, pessoal? São locais fisicamente separados dentro de uma mesma região do Azure. Nossa, como assim? Para ficar fácil de entender, o que a gente pede para você nesse momento aqui, principalmente para a Z900? Uma zona de disponibilidade é como se fosse um data center. Tá? Então, a região que tem a zona de disponibilidade, ela vai ter no mínimo 3 data centers. Tá? É basicamente isso. Então, como a gente está vendo aqui na tela, você tem, ó, olha aqui, ó. Deixa eu puxar meu mouse para cá. Você tem aqui, por exemplo, ó, uma região do Azure, tá vendo? Região, Azure Region, e você vai ter aqui, ó, Availability Zone 1, 2 e 3. E o que é isso, Diego? É como se fosse um data center, 2 data center, 3 data center dentro daquela mesma região, que forma aqui a zona de disponibilidade. E isso daqui você vai usar estrategicamente para poder dividir os teus recursos, os teus servidores. Por exemplo, neste data center eu vou colocar aqui 3 máquinas, nesse outro eu vou colocar 6 máquinas, é só um exemplo, tá? E aqui eu vou colocar 2 máquinas. Então são 3 data centers conectados com baixíssima latência para você usar estrategicamente isso daqui. Então vamos supor que aqui esse data center, que já é muito difícil ficar fora, mas vamos supor que o data center inteiro aqui ficou fora, essa zona de disponibilidade 3. Você teria aqui ainda 6 máquinas e aqui 3. Entende? Você não, aquela velha história, né? Você não pode colocar aí todos os ovos na mesma cesta, né? Então, é basicamente isso. Então, a ideia aqui é você sempre lembrar que uma região do Azure, isso aqui é uma região, então poderia, por exemplo, ser a região Brasil, tá? Então, aquela região Brasil ali de São Paulo é composta por 3 data centers. Tá aqui, 1, 2, 3. E a região do Rio de Janeiro que tá por vir, Diego? Se lá nessa zona do Rio de Janeiro tiver availability zone, se tiver zonas de disponibilidade na do Rio de Janeiro que vai vir, também ela vai ser composta por no mínimo 3 data centers. 1 data center, 2 e 3. Então quer dizer que a região do Brasil inteira no futuro ela pode ter, ou seja, um total aí de no mínimo 6 data centers. Sim, exatamente. Entende? Então isso aqui é uma região. A região do Brasil é composta por 3 data centers. A ideia aqui é região que tem zonas de disponibilidade, ela vai ter no mínimo 3 data centers, onde são conectados, né, por cabeamento de fibra, conexões altíssimas, para você poder trabalhar a tua latência, a tua distribuição de recursos. Poxa, eu não quero colocar tudo que eu tenho em um único data center. Então você pode dividir. Nessa mesma região de São Paulo, como exemplo, poderia ser uma região central-sul dos Estados Unidos, né? Então eu quero dividir os meus recursos em alguns data centers. Então você tem a replicação geográfica, como a gente acabou de falar na aula passada, e você tem a replicação dentro da mesma região. Que diferença faz, Diego? A diferença é que você tem a baixa latência. Você replicar dentro da mesma região é diferente de você replicar quilômetros de distância para outra região geográfica. Entende? Então, além de você ter uma latência maior para replicar para outra região, você tem um custo também aí mais caro. Tá?
Então a gente vai ver um pouco mais disso mais para frente. Aqui a ideia na Z900 é você entender esses conceitos, tá? Fica tranquilo que a Microsoft não vai cobrar para a Z900 como é que aplica, como é que funciona no bit, não. É para você entender o conceito, tá? Então você tem ali as regiões geográficas e aqui você tem as zonas de disponibilidade. Então, para fechar, zonas de disponibilidade são locais fisicamente separados dentro de uma mesma região do Azure, compostas por um ou mais data centers independentes com energia, refrigeração e rede, tudo próprio. Então, para fechar aqui, né, essa região que a gente está dando de exemplo Brasil, ela tem 3 data centers e 3 data centers independentes. Se um para, os outros não tem nada a ver com isso, eles continuam funcionando, tá? E eles têm aí uma certa distância interessante para poder gerar uma proteção. Eles não são juntos, tá, pessoal? Esses data centers, eu vou até nessa aula aqui eu não coloquei ali a distância de um do outro, mas eu vou atualizar o material e vou colocar para você aí nesse material a distância média que um fica do outro. É bem longa, é bem distante, tá? Essa distância para poder gerar essa proteção, tá? Então, lembre-se que eu coloquei até aqui em vermelho, ó, zona de disponibilidade é como se fosse semelhante a um data center. E para fechar essa aula, como que esses conceitos se conectam? Poxa, não entendi, data center, aplicação geográfica, a parte de zona de disponibilidade ficou meio confuso. Então, como que funciona esse conceito para a gente fechar? Ó, nós temos aqui uma região, ela tem múltiplas zonas. Tá? Então, região Brasil, por exemplo, que a gente estava falando aqui, tem ali, ela pode ter múltiplas zonas. Uma zona, ela tem um ou mais data centers físicos. E cada data center físico, como a gente viu naquela primeira aula, ela tem aí milhares de servidores, várias lâminas de servidores. Qual que é a grande questão aqui? A grande questão é, olha essa frase aqui que eu deixei para você pegar. Toda região que oferece zonas de disponibilidade, ela tem no mínimo 3 zonas distintas. Lembra do desenho lá do slide passado? Né? Então, toda região que oferece zonas de disponibilidade, ela tem no mínimo 3 zonas distintas, 3 data centers. Mas nem toda região nem toda região oferece zonas de disponibilidade. A maioria oferece. Tá? Isso aqui é só para você aprender da forma correta. E como que esse conceito se conecta, como que isso se aplica? Se aplica assim, ó. Eu deixei aqui um exemplo para você. Colocamos aqui uma região qualquer, tá? Por exemplo, US dos Estados Unidos, poderia ser Brasil, qualquer uma, tá? Dentro dessa região, como essa região ela tem zonas de disponibilidade, então ela no mínimo teria 3. Olha lá, zona de disponibilidade 1, que é equivalente a um data center. Mas dentro, para você aprender a forma correta aqui, é que é o seguinte, esta zona de disponibilidade ela pode ter um data center ou 2, o segundo é opcional. Tá? Aí se não tiver, não tem problema, ele vai ter só um. Na segunda zona de disponibilidade, ela vai ter no mínimo mais um data center e o segundo é opcional. E na terceira também vai ter mais um data center e o segundo é opcional. Tá? Então, quando a gente fala, eu já vi algumas pessoas explicando, e não acho interessante explicar assim, mas eles falam geralmente assim, olha, uma zona de disponibilidade é como se fosse especificamente um data center. Sim, não. Mas é como se fosse, né, um data center, mas dentro de uma mesma zona você pode ter 2 data centers. Tá? Mas para a prova, para o teu dia a dia, entenda uma zona de disponibilidade como se fosse um data center. Perfeito? Então temos um data center aqui, temos 2 data centers aqui e 3 data centers aqui, que forma uma zona de disponibilidade. Então, 3 data centers conectados com uma baixíssima latência. Aí, se um para, os outros continuam. São independentes e distantes um do outro. Perfeito? Ficou legal? É isso que nós temos aqui para essa parte. Perfeito? Então, seguindo o nosso conteúdo, para fechar, vamos falar aqui sobre
regiões soberanas do Azure. O que é basicamente a região soberana do Azure, pessoal? São regiões do Azure específica para atender aí requisitos legais de regulamentação e conformidade de um certo país. Então, existe a região governamental dos Estados Unidos, que é exclusivo para o governo dos Estados Unidos, para as agências dos Estados Unidos. Você não consegue, né, utilizar esta região, né, para os seus projetos. Ela é exclusiva do governo dos Estados Unidos, assim como o Azure China, né, que lá tem esse 21 ViaNet, né, que é uma operadora de internet lá, né, um provedor de internet que é exclusivo, que trabalha exclusivo com o governo aí chinês para dentro do Azure, né, junto com o Azure, a Microsoft, para poder atender lá requisitos de conformidades, etc. Perfeito? Em materiais antigos aí você pode ver que a Alemanha também tinha no passado, tá? Não tem mais. Então a Alemanha também tinha uma zona governamental ali só para o governo da Alemanha, para poder separar as coisas e tudo mais, e etc. Não tem muito o que se falar sobre isso. Se aparecer na tua prova, lembre-se que o Azure, que a região soberana é para atender aí requisitos legais de conformidade de um país, como os Estados Unidos e a China, porque será, né, que as duas maiores potências hoje, né, mundial aí, que estão numa briga aí política e etc, né? Então, vocês sabem que esses dois países têm aí as suas questões para poder usar essa região soberana e não compartilhar com ninguém. Perfeito. O que mais temos aqui? Vamos ver. É isso. Fechamos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, pessoal. Muito obrigado e eu te vejo na próxima aula. Vamos que tem muita coisa legal ainda. Bora!